Somos movimento. Temos em nosso DNA o propósito de inovar para movimentar o mundo. Nos desafiamos dia após dia para promover a mudança. É com esse comprometimento que trazemos soluções inovadoras e tecnológicas. A paixão do nosso time é estar sempre capacitado e envolvido com a missão de evoluir a logística de transporte, proporcionando gestão de alta performance e redução de custos a todos os clientes. Somos focados em resultado. Isso nos traz o espírito de protagonismo para pensarmos fora da caixa, colocarmos a mão na massa e não desistirmos, seja qual for o obstáculo. Damos liberdade ao time, proporcionamos um ambiente descontraído, de confiança, onde nos colocamos no lugar do outro e sabemos valorizar a individualidade de cada um. Somos íntegros e transparentes, o que inspira para alcançar os objetivos e sonhar na mesma direção. Essa é a nossa OpenTech, a melhor e mais tecnológica empresa de gerenciamento de risco e de visibilidade logística, que valoriza e investe no seu time e se considera como extensão dos clientes como braço estratégico. Seu trajeto de sucesso começa na OpenTech. Nestes 26 anos de experiência, nós da Buoni aprendemos que o sucesso não é fruto do acaso. Tiramos da nossa história lições que desejamos compartilhar com você. A primeira delas é sobre construir um mundo socialmente sustentável. Respeitar a diversidade e apostar nas pessoas são princípios que empregamos na relação com os nossos mais de 900 colaboradores, que trabalham incessantemente pela segurança e tranquilidade de milhares de clientes, para que seus produtos abasteçam todo o Brasil. A segunda é que a tecnologia não veio para substituir, mas para potencializar o talento humano. Aqui na Buoni, a tecnologia se une ao talento e é cada vez mais presente e efetiva na mitigação de riscos. Por isto, o Teleconsult, que já era líder em cadastro positivo de motoristas no Brasil, introduziu o reconhecimento facial no controle antifraudes e estabeleceu um novo padrão de confiabilidade e tecnologia do mercado. Na nossa fórmula, o sucesso é consequência da qualidade dos nossos serviços, que resultam da dedicação e da constante inovação. Apostamos em analytics, big data, tecnologias de automação e inteligência artificial para monitorar viagens que só em 2019 somaram mais de 700 milhões de quilômetros percorridos com o Buoni Sat. Foram mais de 17 mil voltas ao mundo, ao lado dos motoristas que movem o Brasil. E essa é a parte que mais nos orgulha. Estamos juntos com os brasileiros, trabalhando pelo Brasil. Buoni, inteligência e alta tecnologia unidas pela segurança. O mundo não para e a Ambipar Group acelera em pesquisas, promove o desenvolvimento socioeconômico brasileiro e mundial ao transformar ideias em produtos e serviços que são a base para o sucesso com nossos clientes. Com um amplo portfólio, desde o atendimento emergencial, prevenção de acidentes e treinamentos, até o gerenciamento total e a valorização de resíduos com base nos princípios da economia circular, rastreabilidade e compliance legal e ambiental em suas operações. Trabalhamos com total engajamento nos processos sobre aspectos ESG, Environment, Social and Corporate Governance, implantando as mesmas premissas em nossos clientes. A Ambipar Group é reconhecida como referência global em soluções ambientais integradas, para assim construir e preservar o mundo para as novas gerações. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à segunda edição da FETransporte Brasil Conference, o maior evento de seguros e transportes do Brasil. Eu sou Pedro Moreira, presidente da Bralog, e gostaria de dar as boas-vindas a você que nos assiste. Agradeço também ao convite da FETransporte Brasil para abrir o evento com esse painel em tema tão atual e relevante para o mercado. Hoje a gente vai bater um papo sobre as perspectivas do setor logístico no Brasil em tempos de pandemia e pós-Covid.
E para compor esse painel e enriquecer nosso debate, estamos recebendo grandes experts da logística, então muito feliz de estar na companhia do Márcio Toscano, que é diretor comercial e marketing da Autotrac. Bom dia, Márcio, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite e espero que tenhamos uma ótima manhã juntos. Pedro já falou, sou o Márcio Toscano, diretor de marketing e vendas da Autotrac. Estou há 25 anos aí no segmento de tecnologias aplicadas a rastreamento, e a Autotrac tem 26 anos de vida nesse mercado também, e vamos contribuir hoje com algumas ideias e alguns pontos de vista que espero que sejam úteis para vocês. Perfeito, Márcio. Agradecer também Marcel Modesto, que é gerente sênior de logística na CIA Brasil. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Marcel. Seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Obrigado a você pelo convite. Obrigado a todos aí. Um bom dia, né, a todos que estão nos assistindo. Eu espero, né, poder colaborar um pouco aí com todos esses mestres aí da logística aí, com um pouco dessa experiência. Bem, eu estou há 25 anos no mercado de logística, né, tendo passado por algumas grandes empresas, como Unilever, Bunge, Danone, Skincariol, e agora atuando no segmento de moda, né, na C&A, aí travando um grande desafio aí. E espero que dentro dessa experiência aí que a gente passou, a gente possa trazer um pouco de conhecimento para vocês e que seja útil lá na frente. Obrigado. Com certeza, Marcel. E o André Vaz Ferreira, que é Head of Development Innovation na Souza Cruz. Ótimo tê-lo conosco, André. Seja bem-vindo também. Obrigado. Acho que é um momento importante para a gente discutir algumas coisas de aprendizados que tivemos nessa pandemia, olhar um pouquinho para o pós-pandemia, acho importante, é uma agenda importante que a gente possa aqui conseguir compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem enfrentado, né, no mercado. Eu acho que todo mundo tem vivido momentos diferentes, a gente vai ter que fazer algumas adaptações daqui para frente. Eu cuido da cadeira de Development Innovation na Souza Cruz, hoje é responsável por todo o desenvolvimento e inovação em logística, e que tem sido bastante demandada aí devido aos N problemas que a gente tem encontrado na operação, muito forçado pelas mudanças na estratégia e também na mudança que a gente teve no ambiente de negócio. Tá? Então, é um prazer aí estar com vocês e vamos tentar contribuir todo mundo para a gente conseguir encontrar o nosso melhor aí. Excelente, André, muito obrigado. Então, como vocês podem observar aí, temos um time de especialistas com trajetórias muito consistentes na nossa área da logística, né? Então, o primeiro tema que eu gostaria de debater com vocês, nós temos aí 15 meses desde o início da pandemia, né? Então, muita coisa aconteceu na nossa forma de pensar, de encarar a realidade, de agir, né? A logística, exemplo de outros setores, vem passando por grandes transformações. Então, a gente tem aí o impacto do e-commerce, tem o impacto da digitalização, o impacto das pessoas. A gente vê também no setor logístico uma certa consolidação em empresas de transportes, né? E a tecnologia que realmente fazendo a diferença nesse momento. Então, eu queria ouvir de vocês, quer dizer, o que mudou da realidade pré-pandemia para os dias atuais e nos seus segmentos de atuação. Então, comentar um pouquinho dos desafios que enfrentam e que vocês têm feito aí para manter a roda girando. Então, por gentileza, Marcel, se você puder começar, agradeço. Obrigado, Pedro. Bem, as mudanças foram grandes, né? Todo mundo agora se pergunta se depois da tempestade virá recuperação, né? Então, nós passamos por um momento de transformação muito forte, provocado, né, por esse evento, né, da pandemia. Então, muita coisa mudou, né? Ninguém nunca imaginou que seria possível a gente viver algo desse gênero, né? E a grande maioria não estava preparado para isso. Então, muitas iniciativas foram feitas olhando, né, para os lados e buscando aí algumas experiências e soluções que foram testadas em alguns outros locais, mas também sem muita profundidade. O que nós atuamos e qual foi o nosso grande desafio aqui dentro, né? O nosso segmento de moda ele foi muito impactado justamente por conta do fechamento das lojas. Então, rapidamente, nós tivemos que nos adaptar a esse novo cenário. Então, o primeiro grande desafio foi disponibilizar o estoque
para as nossas clientes, né, que não tinham mais a possibilidade de visitar as nossas lojas. Então, rapidamente, nós tivemos que adequar as operações logísticas e a forma de operar, né, através das lojas, ampliando a capacidade e, obviamente, trazendo velocidade no atendimento para as clientes. Depois que nós conseguimos dar a disponibilidade e a possibilidade de gerar essa velocidade na entrega do produto para cliente, nós começamos um trabalho de fortalecimento e ampliação da nossa capacidade logística, né, no transporte. Por quê? Com as lojas, praticamente 90% do nosso negócio estava nas lojas físicas. Então, nós tínhamos uma malha de transporte muito voltada para esse atendimento. E no momento que a gente se viu sem possibilidade de usar as lojas, né, no modelo convencional, mas usando-as como possibilidade de saída de produto, compartilhando, né, esse estoque, além do nosso centro de distribuição que nós temos dedicados para o e-commerce, foi necessário, obviamente, ampliarmos rapidamente a nossa capacidade de transporte. E aí, consequentemente, um tema, né, que poucos estavam preparados para isso, foi o fortalecimento da nossa infraestrutura tecnológica. Então, tivemos que, literalmente, trocar a turbina com o avião no ar, e com isso começamos também uma transformação interna muito forte. O que foi essa transformação interna muito forte, né? Até então, nós tínhamos um modelo de interação dentro da própria empresa voltado para o modelo tradicional. E rapidamente tivemos que ver fornecedores que tiveram suas capacidades de produção restritas, né, por conta do lockdown e alguns fechamentos de alguns municípios. As lojas fechadas. Então, tivemos que nos reinventar nesta integração e um protagonismo muito forte dentro da empresa, com um foco direcionado para a agilidade, né? Muita agilidade naquilo que nós tínhamos que fazer. Então, as prioridades mudaram dentro da empresa, assim como as prioridades das pessoas mudaram dentro de casa. Então, nós tínhamos algumas propostas de valor que rapidamente foram alteradas, porque a pessoa que usava um sapato ou usava uma calça jeans passou a usar pantufa e moletom. Então, nós tivemos que mudar a nossa plataforma e rapidamente conseguir disponibilizar produtos que naquele momento eram interessantes para os clientes de uma forma eficiente. E, né, colocando um pouco do que vem sendo essa adaptação interna, continuamos, né, sem sombra de dúvidas, priorizando a parte de infraestrutura tecnológica e agora começando a trabalhar muito forte num portfólio de produtos, pensando em logística, que possam atender a esse nosso novo cliente omnichannel, né? Até pouco tempo atrás, o nosso cliente tinha uma exigência tanto do serviço, como modelo de pagamento, como produtos que ele comprava pela internet, né? Ou no cenário omnichannel. E agora isso mudou completamente. Então, o cliente hoje ele tem uma exigência e uma necessidade totalmente diferente do que nós tínhamos no passado. Então, não para, né? Aquilo que era muito pouco virou um processo, né? Um negócio muito grande dentro do nosso canal, e agora, né, nos força ou nos coloca numa condição de agirmos rápido, nos adaptarmos a essas tendências e, consequentemente, atender agora essa nova exigência, essa nova régua que os clientes nos colocaram. Então, um desafio considerável aí dentro da nossa logística. Sem dúvida, Marcelo. E também a previsão de demanda, né? Normalmente a gente fazia previsão mensal, com visão de 3 meses, e aí tem casos de previsão diária, ajustando dia a dia, né? Quer dizer, um dinamismo muito intenso aí. Né? Exato. Esse é um ponto importante, né, Pedro? Assim, a gente que já, né, passou por vários segmentos, em alguns, né, nós tínhamos aquela prerrogativa de você fazer um planejamento de demanda e uma linha de produção pensando em 4 semanas, em algumas vezes meses, né? E agora, principalmente quando a gente fala em tendência, no caso, moda, né, dizendo nesse momento pelo meu negócio, isso se tornou ainda mais dinâmico, né? Porque agora não é somente as questões de tendências climáticas ou aquilo que vai vigorar na rua, né, se podemos assim dizer. Mas agora tem o lado sentimento, tem o lado como que a pessoa está dentro de casa, aquilo que a faz feliz. Então, sem sombra de dúvidas, essa velocidade, o conceito do just in time dentro da logística nesse momento de pandemia, ele foi ao extremo.
ao ponto de que a gente chegou a ter desafios de colocar coleções dentro da loja ou disponíveis para os clientes em questões de 4 semanas. Então, assim, um processo muito rápido entre desenvolvimento, construção, trazer para a loja e disponibilizar, ou o site, né, e disponibilizar isso para venda ao cliente. Então, planejamento de demanda agora realmente se tornou muito mais dinâmico do que o que nós tínhamos no passado. E tendo que lidar com outros problemas, né? Antigamente a gente falava em planejamento de demanda numa relação direta com o fornecedor ou com a indústria. Agora nós também temos que pensar se o fio vai conseguir chegar, se a mão de obra estará disponível, se dentro dessa política que nós estamos vivendo, se não vamos ter lockdown ou não. Então, mais variáveis dentro desse novo momento. Perfeito. E, André, conta um pouquinho da realidade, é parecida? O que você pode contribuir nesse tema? Eu acho que a gente acabou vivendo as mesmas fases. Claro que aqui no nosso negócio, a gente fala de um negócio de varejo, basicamente, onde a gente tem um ponto aí de digitalização muito importante que a gente vem guiando e que começa antes até da pandemia dentro do ambiente da BAT, como grupo, e também no Brasil, né? Então, foi um elo importante de alavanca aí nesse momento de pandemia, sobretudo no contato com o varejo. Mas quando a gente fala da operação de distribuição, operação logística, o que a gente experimentou foi uma verdadeira guerra, né? Tanto de ameaças de fechamento de centros de distribuição, até de fato fechamentos de centros de distribuição. Hoje a BAT conta com 37 centros de distribuição no Brasil. Então, alguns estados com algumas restrições de tempos e horários de funcionamento provocaram mudanças na nossa malha logística. E aí, sem falar, obviamente, do que a gente acabou afastando de pessoas por estar em grupo de risco, toda a tratativa dentro dos centros de distribuição. Eu costumo falar que no centro de distribuição hoje da Souza Cruz é muito parecido com um hospital, né? Hoje a gente tem uma política dentro que é extremamente restrita, inclusive com assessoria aí do Círio, que nos ajuda a manter o local livre aí do próprio vírus. Então, a gente mudou muito a nossa forma de operar. A gente teve que afastar um número grande de pessoas durante todo esse time. Isso aconteceu nessa segunda onda. E algumas coisas importantes que fizemos, movimentações de centros de distribuição de um estado para outro, abertura e utilização de armazéns urbanos, acho que isso ajudou bastante a operação, sobretudo nos grandes centros, a diminuir e mitigar os problemas de riscos de pandemia, utilização de crowdship, de operações de digitais, aí, como a BAT há algum tempo atrás, há 6 meses atrás, adquiriu uma startup, chama o Elo, essa startup, e a gente hoje opera com eles nesse serviço de uberização. Isso foi bastante importante e relevante para a manutenção do nosso negócio, que mudou bastante, né? Mudou bastante. Migramos muito dos nossos canais de venda dos tradicionais varejos para grocery. Então, uma operação um pouco diferente, um planejamento de demanda totalmente diferente do que são os tempos normais. E eu acho que a BAT, de um outro lado, buscou também as oportunidades que isso também nos trouxe, né? Então, o fechamento das fronteiras foi importante para o mercado brasileiro do nosso produto, e a gente buscou capturar o máximo possível essas oportunidades. E a logística e distribuição tem fator relevante e importantíssimo nesse cenário aí. A gente está lá na ponta, está com um produto, então isso de fato foi uma oportunidade que a gente enxergou nessa pandemia, inclusive. Pegar os grandes números, aí a operação no Brasil cresceu na ordem de 12% ano passado em volume. Então, a gente conseguiu tirar da pandemia algumas coisas importantes e relevantes. Não digo que a balança é positiva, mas a gente também conseguiu capturar
algum volume, sobretudo desse fechamento de fronteiras e dessa mudança de mercado, mudança de canais de atendimento. Muito bem, a gente volta no tema digitalização, sei que vocês têm ótimas histórias aí para contar. Márcio, fala um pouquinho da sua experiência, você que está inserido aí no setor de transportes e conhece muita coisa aí dos fluxos das cadeias produtivas, por gentileza, Márcio. Pedro, primeira coisa que nós percebemos aqui, de uma maneira, falando de uma forma mais ampla, é que essa crise pegou todo mundo de calça curta, né? Veio de forma arrebatadora, e foi quase uma seleção natural para as empresas, né? Um processo de depuração do setor. Aquelas empresas que estavam bem sólidas do ponto de vista econômico financeiro, por exemplo, tiveram mais êxito e conseguiram passar de uma maneira melhor. Já a empresa que insiste em trabalhar sem visar lucro ou alavancada, sem processos bem definidos, ela teve muita dificuldade. Esse é o primeiro ponto que a gente percebeu aqui facilmente, né? O segundo aspecto, que eu acho que foi positivo, foi trazer uma atenção especial para o capital humano das empresas, né? Da noite para o dia, a gente teve que tomar como primeiro cuidado se os nossos profissionais, os colaboradores da empresa, dos fornecedores, se eles estavam em saúde e em segurança. Em muitos locais era impossível, inclusive, ir até o ponto de trabalho, e as empresas foram obrigadas, então, a se preocupar até mesmo com que conforto e que condições a pessoa teria em casa para trabalhar remotamente, né? Isso desenvolveu competências. Obviamente, tem aqueles que relutaram um pouco, tiveram dificuldades, mas as empresas e as pessoas que entenderam que, olha, aqui está a oportunidade de eu me aprimorar como profissional e desenvolver uma nova competência, que é trabalhar remoto, vender pelo WhatsApp, atender o cliente com o cliente na casa dele, você na sua, né? Quase uma intimidade aí que não existia. Isso trouxe, eu acho que está trazendo um bom legado, né? Especificamente para o setor de transporte e logística, eu acho que tem um ganho interessante, Pedro, que foi mostrar a importância desse segmento, tá? O Brasil não parou, nós não tivemos falha de abastecimento, o e-commerce conseguiu responder rapidamente às necessidades das pessoas e das empresas, né? E em grande parte porque o setor de logística e transporte no Brasil é bem forte, né? A gente tem relatos de outros países que enfrentaram dificuldades, escassez e corridas aos supermercados e tal, e aqui no Brasil, até assim, pelo menos falando a grosso modo, nós não enfrentamos esse tipo de coisa. Pelo contrário, alguns segmentos, como no agronegócio, a gente teve até um sucesso acima da média, né? Então, isso traz uma oportunidade muito grande para todas as empresas de mostrar, olha, você é um elo importantíssimo dessa cadeia produtiva, faça isso valer, né? O mercado segurador também, o nosso público aqui de hoje, teve que se adaptar, né? Quer dizer, as apólices de seguro, os PGRs, todas as regras de limites operacionais, todas aquelas regras que a gente tem, não só visando a segurança da carga do ponto de vista de desvio, mas também de acidentes, tiveram que se adaptar, porque as janelas de transporte mudaram, né? Você teve que, da noite para o dia, flexibilizar uma regra aqui, outra ali, usar rotas diferentes, parar em pontos que normalmente você não pararia, fazer mais entregas com o mesmo caminhão, né? E isso mobilizou toda essa estrutura para responder, né? E eu acho que a resposta foi muito positiva. De todo o caos e toda a tragédia humana que a gente possa tirar aí, que ainda vem acontecendo com essa pandemia, se a gente for olhar do ponto de vista do resultado da logística no Brasil, eu acho que nós nos saímos bem, todos bens, né? Falando um pouco agora, funilando para a Autotrac, né? Felizmente, nós fomos uma das empresas que tinha feito seu dever de casa muito antes, né? As empresas às vezes insistem em falar, não, quando vier uma crise eu vou olhar aqui meus custos, vou olhar como é que está a minha estrutura econômico-financeira. E, na verdade, esse dever de casa você faz antes, quando você está bem, né? Que é a hora que você está seguro e com margem de manobra para reavaliar seus processos, seus custos e tal. Então, nós estávamos muito bem posicionados nisso, conseguimos responder rapidamente, né? E para nós foi, a tecnologia virou um meio para as empresas, né? Quer dizer, uma ferramenta essencial. E uma coisa que eu percebi que aquelas empresas que já tinham uma cultura de trabalhar com a tecnologia, explorando todos os benefícios que elas podem proporcionar, elas conseguiram responder de maneira melhor. Já aquela transportadora que insistia em falar, não, eu uso tecnologia no caminhão só para atender uma exigência da pólice ou uma exigência do embarcador, essa teve dificuldade, né? Outro ponto que a gente viu, Pedro, que eu gosto sempre de comentar nessas lives, é a importância para o relacionamento entre cliente e fornecedor. Aí, me dirigindo especificamente aos corretores, né, que estão nos assistindo hoje.
quem não tinha uma boa base de dados, não tinha um bom relacionamento com o seu cliente, não conseguiu atuar, porque simplesmente eu tinha que agora ligar para a casa da pessoa, no celular pessoal dele, tratar com ele em horários diferentes, né? Todo mundo ampliou a janela de trabalho, e se eu não tenho esse relacionamento com o meu cliente, se eu não tenho o número do celular, se eu não tenho liberdade para tratar com ele no celular e no WhatsApp, por exemplo, ou em outro aplicativo qualquer que seja, eu enfrentei dificuldades em manter meu negócio girando, né? Então, em que pese repito, o aspecto humano que é muito doloroso, né? A gente pode tirar lições boas disso daí, tá? E para finalizar, nós tivemos um ano de 2020 muito interessante, porque no primeiro mês de home office, que foi abril, né, para nós aqui, nós tivemos uma queda brusca de receita e de vendas, e no mês seguinte já começamos uma rampa de crescimento muito boa e no final do ano a gente teve um crescimento em vendas em relação a 2019, que já tinha sido um ano bom, né? Então, a adaptação da empresa foi boa, das pessoas, né? A resiliência da turma foi boa, a persistência do time, e o uso da tecnologia como ele deve ser feito. Então, eu acho que a gente tem que ser otimista, tomar os cuidados que precisam ser tomados, mas extrair o seguinte: olha, a quem passou bem, busque entender por que passou, né? E o que você pode fortalecer nisso. E aqueles que tiveram mais dificuldade, não fique esperando a hora para corrigir, não, porque não vai mudar tão rapidamente essa nossa realidade. Verdade, Márcio, tocou ótimos pontos, né? E também, ponto importante é a colaboração. A gente tem observado um processo de colaboração muito grande entre colaboradores, entre empresas, até empresas concorrentes. Isso que sempre foi uma restrição no Brasil, nós que estamos aí no setor há um bom tempo, né? A dificuldade de compartilhar boas práticas entre os elementos da cadeia de suprimentos. Eu gostaria de entrar um pouquinho mais a fundo no tema digitalização da cadeia de suprimentos, que realmente, como vocês têm comentado, é um processo irreversível. Então, como vocês têm trabalhado aí, implementado as tecnologias como inteligência artificial, Big Data, telemetria, rastreabilidade, se tem alguma coisa de torre de controle 4.0, fique à vontade também para dar alguns exemplos. Então, começando com o André. Por gentileza, André. Bom, uma das visões lá do nosso time a gente chama lá de Supply Network Operation, é a integração digital, que aí passa por alguns aspectos importantes, algum deles você citou, mas desde o planejamento da demanda, e aí a gente tem trocado, inclusive, nosso sistema de plano de demanda, isso globalmente, utilizando uma demanda colaborativa, uma demanda mais próxima do ponto de venda, tá? Para entender SKU a SKU, ponto a ponto, para que a gente possa ter uma demanda construída e muito mais próxima dentro daquilo que se espera de fato que aconteça, tá? Utilizando conceitos de inteligência artificial e tudo que tem de algoritmos aí que levam a gente a prever uma demanda com uma maior nível de acuracidade. Acho que um fator importante e faz parte do nosso roadmap, essa troca do sistema de demand planning da companhia. A gente tem investido muito também na integração digital, mais do que a digitalização, mas a integração digital com as áreas de negócio da companhia, então com as áreas de trade marketing, com as demais áreas da companhia e com os nossos clientes também. Então, essa integração digital que passa desde o processo de demanda, como falamos, mas também um processo de entendimento dos estoques na ponta, de como tudo está funcionando e como isso se conversa, até sistemas de roteirização dinâmico, trackers, toda a parte TMS, os WMS mais próximos aí daquilo que se espera para se adaptar às N mudanças que nós estamos tendo no nosso network. E é um network muito mais veloz, muito mais dinâmico e muito mais leve, né, com os conceitos de asset light. A companhia, quem conhece a história da Souza Cruz, sabe que há 114 anos a gente opera com uma frota muito grande no Brasil, com centros de distribuições próprios e etc. E a gente fez algumas mudanças importantes, trazendo fornecedores que de fato têm expertise nas diferentes áreas de atuação, seja no last mile, seja no centro de distribuição. Isso a gente coloca dentro desse pacote de outsourcing,
de gestão de fornecedores, todos os fornecedores de digital também. Então, a gente está olhando para o que tem de startup no mercado, o que a gente pode contribuir, o que a gente pode receber dessas startups. A gente tem um programa que chama Transforma Souza Cruz, onde a gente traz grande parte aí a gente traz um problema e traz algumas startups que endereçam essa discussão em relação a um problema específico que a gente tem, que seja um problema de ordem operacional, um problema de ordem digital. Geralmente essas empresas estão muito digitalizadas em relação ao que a gente tem, e a gente também tem um time trabalhando para a gente fazer essa transformação digital, que precisa ser uma transformação digital integrada. A gente fala muito de digital, mas cada um olhando para o seu sistema, e aí temos ali um sistema de logística que funciona maravilhosamente bem, porém ele não se conecta com a área de negócio, ele fala uma língua diferente dessa área de negócio, e a gente tem usado muito a questão de integração digital como um grande alavancador de resultado. Isso passa por discussões de modelos de negócio, isso passa por discussões de como a gente vai atender o nosso mercado, e tudo isso powered by essa transformação digital, que ela é de suma importância para que a gente possa continuar operando nesse mercado cada vez mais desafiador e cada vez mais exigente, que é o mercado de B2B, e que a gente olha também para o mercado de B2C no futuro, com os novos produtos, com as novas... com esse novo tipo de produto que a gente também espera entrar nesse mercado de B2C. Então, essa transformação digital, isso precisa estar muito no nosso DNA, e hoje está muito dentro do dia a dia e de todas as discussões aqui dentro da BAT. Excelente, André. Muito boas colocações. E, Marcel, como é que tem sido também a experiência da digitalização na cadeia de suprimentos da CIA? Por gentileza. Bem, Pedro, aqui no final, né, de meados, na verdade, de 2020, nós já vínhamos com um trabalho de digitalização forte, né, porque já era um plano da CIA se tornar mais tech. Então, o que nós fizemos ao longo de 2020 foi acelerar ainda mais esse processo para dar essa resposta que o mercado pedia, né, que foi um pouco do que a gente comentou nessa transformação física para poder atender esse novo formato de levar o produto ao cliente com uma expansão, uma capacidade maior. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a olhar para a nossa infraestrutura de tecnologia e, obviamente, dentro dos planos que nós tínhamos, acelerar aquilo que era imprescindível para suportar esse crescimento. Então, primeiro, nós fizemos uma importante mudança na questão de tecnologia de WMS, então fizemos uma troca do nosso WMS, buscando pegar um produto líder de mercado, justamente para poder nos dar a capacidade de poder colocar todos os produtos que são do nosso interesse e novos negócios dentro de algo que fosse sustentável. E um outro ponto que foi extremamente importante para nós, conectado com essa parte de tecnologia e integração, foi a questão do RFID. Então, nós entramos também, que era um interesse já há muito tempo da companhia e não tinha ainda acontecido, então nós aceleramos isso em 2020 com a entrada do RFID dentro da nossa plataforma de tecnologia. Além disso, tivemos mudanças, né, dentro da nossa estrutura logística como um todo. Então, toda a parte de informação, de data science, a parte de analytics, fizemos um investimento pesado para poder realmente entrar de uma forma muito sustentável e estruturada nesse atendimento B2C, né? Focando realmente no conceito mais tech, né? Atendendo, e não somente olhando a logística, que acho que às vezes esse é um ponto que a gente, quando fala em ser digital na logística, a gente pensa só na última ponta. O que a gente vem discutindo muito aqui forte é a questão da jornada da cliente. Então, a gente, de fato, nós fizemos uma transformação desde o momento em que a cliente entra no site ou no aplicativo até a entrega e tudo que permeia esse cenário. E aí, obviamente, a logística é integrada nessa jornada total da cliente, contribuindo com as suas ações. Para que tudo isso também desse certo e funcionasse, né, e a gente conseguisse ter uma solução e uma resposta positiva,
nós também fizemos a implementação de uma torre de controle, então estabelecemos uma torre de controle, e aí, obviamente, com uma atuação muito forte na análise de dados, para que a gente pudesse reverter os resultados dessas análises para uma melhoria no processo. Porque a CIA até então, se nós pensarmos como logística, nós atendíamos 295 lojas naquele momento. Então, eu tinha uma operação ponto A, ponto B, né? Frota dedicada, um modelo mais estável, se podemos assim dizer. E a hora que nós entramos num cenário do e-commerce, nós nos vimos realmente tendo que trazer muito mais do que da logística do que nós fazíamos até então. E, de certa forma, isso foi extremamente positivo, porque dentro do resultado de 2020, isso veio de uma forma muito positiva, né? A contribuição que a CIA teve através do canal Omnichannel é o que também veio para o Q1 e o que se tornou também uma alavanca dentro da companhia. E aí, com essa alavanca, né, a logística sendo uma alavanca forte na digitalização, não só a parte sistêmica, que é um pouco do que eu comentei sobre WMS e RFID, também entrará, né, uma parte de automação, que também é um outro tema que a gente, né, nós estamos buscando para poder justamente dar esse maior aumento de capacidade e aceleração nesse crescimento omnichannel. E aí, falando um pouco, né, sobre essa questão de experiência, sem sombra de dúvidas, essa questão do RFID para nós, dentro desse mundo omnichannel, foi o maior ganho. Porque até então tinha-se, né, aquela ótica, né, do inventário, da gestão de estoque, do quanto você poderia ganhar dentro do processo com o RFID. E o que acabou, na verdade, acontecendo o RFID, na verdade, se tornou uma tremenda de uma alavanca para as vendas no Omnichannel. Porque, consequentemente, todas as lojas tendo uma maior assertividade na disponibilidade de estoque, o meu estoque Omnichannel estava muito mais assertivo e, consequentemente, os estoques de segurança que nós utilizávamos até então foram reduzidos. E, com isso, a gente pôde disponibilizar mais produto para as clientes no momento da compra digital. Então, esse, para nós, foi extremamente positivo. E aí, consequentemente, começamos a expandir para aquilo que a gente conhece como logística, que é uma maior integração com o fornecedor, uma rastreabilidade através das etiquetas inteligentes, desde o processo de produção até a chegada no CD, toda a parte, né, de trânsito dentro do CD e, consequentemente, a ida do produto até a loja. Então, essa integração de tecnologias, que é um ponto que a gente também vem batendo muito fortemente, que é ter tecnologias mais integráveis. Não dá para você construir alguma coisa que tenha somente um caminho ou que seja uma mega estrutura que você só pode gerar resultados através dela. Então, a gente bateu muito forte nessa questão de integrações de novas tecnologias, de novos modelos para poder trazer essa flexibilidade e essa velocidade para atendimento das nossas clientes. Excelente, Marcel. O Márcio, e aí, comenta um pouquinho da sua realidade. Essa realidade tem impulsionado o lançamento de soluções da Autotrac e também a importância da telemetria, rastreabilidade nessa torre de controle, né? Que importante torre de controle 4.0. Por gentileza, Márcio. Pedro, a Autotrac, ela viu esse filme da digitalização, está vendo esse filme da digitalização em uma posição bem privilegiada, porque nós somos fornecedores de solução. Então, a gente assiste as empresas passarem por esse ciclo, né? E eu me lembro bem, e certamente muita gente aqui que está assistindo o mercado segurador vai se lembrar também, que lá pelos idos de 94, quando começamos a falar em rastreamento de frotas no Brasil, a Autotrac começando a trabalhar, eu já estava na empresa, você ia nas transportadoras e percebia que tinha uma barreira inicial que era a cultura, né? O transportador ele tinha acostumado a gerenciar a frota de uma maneira e ele falava, poxa, isso aqui não vai dar certo, isso aí como assim? Eu estou aqui em São Paulo monitorando um caminhão lá em Manaus via satélite em segundos. E a gente percebeu o seguinte, aqueles que entenderam essa chegada da tecnologia e fizeram essa primeira etapa da digitalização, que é trazer meios de comunicação entre a sua frota, que está em campo, e a base, que da transportadora, elas tiveram êxito. E muitas empresas que relutaram em fazer isso, hoje não estão mais presentes no nosso setor, né? Agora, em seguida veio uma segunda fase, que era o seguinte, olha, a Autotrac estava pensando que ia vender logística, e o grande vilão na época era o roubo de carga. Então, nós ficamos muito próximos do mercado segurador,
customizando soluções, tropicalizando uma solução que era usada no mundo inteiro para logística, para que aqui também ajudasse a mitigar os efeitos do roubo de carga, do desvio de carga, né? E uma coisa interessante é que o mercado segurador respondeu rapidamente, criando todo um conjunto de conceitos, né, do gerenciamento de risco, e representando isso nas apólices, através dos PGRs. Mas foi assim, deu um resultado imediato muito forte, né? Só que se a gente começa a evoluir no tempo, você começa a notar o seguinte: naquela época, dificilmente um embarcador ou a indústria se interessava por esse tema. Eu me lembro que a gente ia nas grandes indústrias apresentar a oportunidade da tecnologia de rastreamento de frota, eles falavam, não, isso aí é o problema do pessoal de risco, fala com a minha gerenciadora de risco, fala com a minha corretora, com a minha seguradora, né? E, ok, isso durou assim durante um bom tempo, só que, de repente, esse conjunto de regras que o mercado segurador estabeleceu, e tendo a tecnologia da Autotrac, por exemplo, como o meio para cumpri-la, começou a conflitar com a logística, porque você estabeleceu horários de viagem, pontos de entrega, pontos de pernoite, pontos de parada, quanto que um caminhão pode carregar de carga, e aí o pessoal da logística começou a falar, opa, peraí, agora está me afetando, né? Porque vocês estão impondo algumas regras visando a segurança, mas isso está gerando talvez uma baixa eficiência logística. Muitas empresas passaram para isso. É aquilo que o André falou, muito bem falado, de, olha, você cria um sistema às vezes para atender uma área, mas não conversou com a outra área, e eles não se falam, e aí um está jogando contra, né? O Marcel falou também da importância dessa integração. Então, quando a gente chega para o momento mais atual, Pedro, eu noto, você vê a CIA falando em torre de controle, você vê aí a Souza Cruz BAT falando em tecnologias disruptivas, revendo até o seu modelo de negócio, você nota o seguinte, olha, a cadeia logística entendeu que ela precisa participar um pouco mais disso, né? Por exemplo, você pega o segmento de químicos e combustíveis, os embarcadores estão colocando limites operacionais muito apertados, e eu estou falando da telemetria, e exigindo um controle eletrônico de velocidade, freada brusca, excesso de giro, quanto tempo esse motorista dirige continuamente, quanto tempo ele descansa. Então, são limites operacionais tanto da máquina quanto do ser humano. E ela quer isso medido de forma eletrônica. Então, na hora que você começa a ter esse tipo de regra, virando uma prática do mercado, também o mercado segurador agora vai precisar de, na mão inversa, rever os seus conceitos. Será que as minhas apólices estão adequadas para esse tipo de conceito? Quer dizer, o PGR vai ter que também incluir o PGA, né, um plano de gerenciamento de acidentes, né? Eu estou atento para as oportunidades que a telemetria me dá para reduzir o nível de acidente, por exemplo, com ferramentas como o rotograma falado, né, que permite você saber pontos de risco à distância e receber alertas antes de entrar numa zona de risco, o motorista recebendo mensagem de voz dizendo, olha, você está entrando numa área de risco, descida de baixada ou passagem por uma ponte estreita. Então, o embarcador começou a influenciar mais, né? A indústria está atenta a isso. Controle de jornada, Pedro, outro aspecto, quer dizer, não é só uma questão de lei, né? É uma questão de segurança também, né? A gênese do controle de jornada foi um acidente gravíssimo que nós tivemos no Mato Grosso, salvo engano, ali na região de Rondonópolis. Então, hoje eu digo o seguinte, a digitalização é um processo sem volta, a gente tem um conjunto enorme de indústrias que estão exigindo não só telemetria, mas câmeras embarcadas, sistemas de controle de fadiga, de distração do motorista, e querem isso dentro da sua torre de controle, ela quer ser co-partícipe dessa solução, né? E o mercado segurador, aí me dirijo aos nossos ouvintes, né? Tem que ficar atento para isso, quer dizer, não dá mais para a gente fazer um conjunto de regras separadamente, e dizer, olha, isso aqui atende ao risco, ok, mas atende à logística também, atende às questões ambientais, que hoje são gravíssimas, né? Muitas multinacionais têm um olhar todo especial para a questão ambiental. Então, isso traz, eu acho, Pedro, uma oportunidade enorme, porque a tecnologia já está disponível. O que a gente precisa agora é que benefícios eu quero extrair e, usando o termo que tanto o Marcel quanto o André colocaram, como é que eu integro todas essas partes para atender a segurança do roubo, atender a segurança do acidente, mas não deixar também que a eficiência logística vá embora, olhar a questão ambiental, e daí surge uma oportunidade enorme para as seguradoras, para as corretoras, para o mercado segurador como um todo, de fazer, de ser vamos dizer assim, um protagonista nisso, escrevendo essas regras de uma maneira mais holística, né, e não apenas olhando para um único item.
Maravilha, Márcio. Ótimas colocações. Parabéns a todos aí pelos comentários desse tema digitalização. E, Márcio, por gentileza, fala um pouquinho também da digitalização no setor de seguros de transporte. Você comentou o impacto na prevenção de perdas, acidentes, chamadas, mas essa evolução tecnológica, você acredita que as seguradoras vão personalizar seus planos, torná-los mais dinâmicos, analisar o perfil dos usuários? Como é que você vê essa realidade, essa tendência? Olha, eu acho que é um caminho sem volta e eu já queria até tentar fazer um exercício aqui de adivinhação, né, onde nós vamos chegar. Durante um bom tempo, você tinha uma situação assim, tão grave do ponto de vista de descontrole da segurança, do safety, do security, né, tanto de roubo como de acidente, que você falou, olha, traz as tecnologias e vamos começar a gerenciar isso aqui intensamente para reduzir os índices de sinistralidade. Foi um trabalho aí feito a várias mãos, porque estava ficando quase que aviltante a situação, era proibitivo você conseguir uma apólice seguro, né? E a consequência disso é que o custo como um todo aumentou muito. Você pega um caminhão que poderia levar lá 3, 4 milhões em carga, pelas questões de não concentração de risco, ele tinha que andar com 800 mil. Então, você precisava de 3, 4 caminhões para fazer o mesmo transporte. Isso é um transtorno para a indústria, é um transtorno para o meio ambiente, é custo para o transportador, mas era uma necessidade da época, urgente, né? E esse filme, se você acelerá-lo, né, para a gente não ter que contar esses 25 anos aí em tão pouco tempo, eu diria o seguinte, o passo atual é de visibilidade, quer dizer, tanto o embarcador quanto a seguradora, já tem seguradora com torre de controle, ela não quer só fazer a apólice seguro, ela quer acompanhar como aquela apólice está sendo regulada. O embarcador, idem. O Marcel falou aqui, olha, eu quero saber como é que está a minha operação logística, mas certamente também deve existir ali uma preocupação com meio ambiente, com acidente, com roubo, com desvio, né? Então, você tem mais gente de olho nisso, tá? Agora, a oportunidade que eu enxergo para curto prazo e médio prazo é que o volume de dados que toda essa tecnologia implantada está gerando vai permitir para a indústria e para o mercado segurador trabalhar com uma coisa que é a análise preditiva. Então, ao invés de eu acompanhar a operação ali para mitigar riscos que estão ocorrendo já, né, eu vou começar a me antecipar e ver o seguinte, olha, considerando o meu histórico, né, o Big Data que está se criando com isso é fantástico, considerando o meu histórico e olhando as condições que estão se desenrolando nesse momento, eu tenho 85% de chance de ter um acidente nesta rota, nessa semana, né? Então, esse tipo de coisa é que eu acho que está vindo muito forte e as empresas têm que ficar atentas. Quer dizer, nós vamos o passo seguinte, após as torres de controle, é você ter algoritmos inteligentes que pegam o volume de dados enorme que foram gerados nessas torres e começa a fazer análise preditiva. Isso vai ajudar, por exemplo, a você prever índice de sinistralidade futuro, né? A você antever riscos e trabalhar no hoje para evitar que aquilo aconteça, tá? Eu volto a dizer, Pedro, a barreira não é da tecnologia, tá? O que nós aqui na Autotrac temos e outras empresas parceiras também têm, somado, já é suficiente para vocês dar um salto muito grande de resultado. Então, você tem uma parte de barreira cultural, que precisa ser vencida, você tem uma parte de barreira de investimento, que é sempre, em tecnologia, sempre nós estamos falando de investimentos, né? E aquela barreira de ter a iniciativa de inovar, né? Vou olhar os meus processos, eu fazia muito bem, me trouxe até aqui, mas não vai levar onde eu quero chegar, né? E aí nós estamos falando de gente, estamos falando de lideranças, né? E coisas como essa que a FETransport está fazendo para discutir os temas, a gente começar a oxigenar nossas ideias e falar o que eu vou fazer de diferente hoje, aproveitando as coisas que já estão ao meu alcance, né? E não, eu brinco muito, vamos inovar com o que já se tem, porque sempre parece que para inovar eu tenho que trazer alguma coisa nova. Não, o que se tem já é possível fazer mais e fazer melhor, tá? Essa é a mensagem que eu deixo aí para o grupo que está nos assistindo. Excelente. Marcelo, você quer complementar algum impacto da digitalização do setor de seguro de transportes? E depois o André. Está com o microfone desligado. Perdão. Acho que não complementando, né, porque acho que o Márcio fez uma explanação muito excelente, mas acho que um dos temas que me chamou a atenção no ponto que o Márcio colocou é essa questão da mudança de conceito, né,
vamos só, assim, nós já temos a solução, vamos pensar assim. Então, agora vamos pensar simples, para tentar colocar algumas coisas para rodar. E aí, quando a gente fala nessa visão de seguro, e eu posso dizer isso também porque nós enfrentamos isso na prática, é um pouco esse cenário do que a gente está vivendo hoje, que para nós é importante, que é a questão da entrega omnichannel. Um pouco do que é o modelo padrão, do que a gente vinha da logística, né, com o Márcio bem colocou, é um pouco do que a gente trabalha forte hoje dentro da nossa frota de atendimento às lojas, com rotograma, com controle de segurança, acidente, tanto que nem se lembra quando que foi a última vez que aconteceu algum sinistro que foi causado por algum motorista, por conta do avanço e do bom uso dessa solução. Mas, por exemplo, quando a gente vai para um modelo do Omnichannel, um modelo do B2C, no modelo onde você tem um cenário de expansão de trabalhadores que estão entrando nesse mercado e que poderiam, de certa forma, oxigenar esse modelo de negócio também, a gente encontra algumas barreiras no pensar como antigamente ainda. Então, quando você fala num cenário de seguros, ainda a gente tem ainda o modelo tradicional. Então, qual será, né, ou como será o daqui para frente, quando a gente olha no modelo de Omnichannel, onde um cliente possa entrar numa plataforma e comprar um produto e talvez ele decidir sobre a questão de um seguro do qual ele tem o reembolso ou do qual ele tem uma perspectiva mais positiva nesse negócio, assim como também o próprio entregador, que dentro de uma cadeia, de uma estrutura muito maior, você precisa de mega contratos para poder cobrir tudo isso e várias outras variáveis. Como que a gente torna isso mais simples? Acho que talvez esse é um ponto que eu coloco nessa questão da digitalização quando a gente fala na visão de seguros, principalmente pensando nesse cenário do B2C. Não, excelente. E aproveitando aqui, vocês comentaram sobre pessoas, né? Gostaria que vocês discorressem um pouco quais são as principais demandas das pessoas, como é que tem sido o exercício da liderança, o que tem mudado, né? E vocês estão na área, quais são as competências-chave nesse mundo digital? E também, aproveitando, vocês tiveram ótimos comentários, mas o que vocês veem daqui para frente? Quer dizer, nesses 15 meses, o mercado se adequou, buscou soluções, só que agora a barra aumentou a altura, né? E os desafios serão ainda maiores. Então, por gentileza, Márcio, se você puder começar, agradeço. Eu acho que o profissional que está se formando como o mais desejado hoje, ele tem que ter um perfil amplo de conhecimento técnico e comercial, né? Foi-se o tempo, eu acho, que a especialização excessiva era o que resolvia. Não dá, e o André abordou isso na fala dele anterior, não dá para você ficar na sua caixa aqui tomando decisões que atendem muito bem às suas metas ou das metas da sua área, sem olhar os impactos no todo, né? Quer dizer, uma frase que eu digo muito aqui na Autotrac e que eu abomino na liderança é: eu fiz a minha parte. Eu sempre brinco, gente, elimina essa frase, porque essa frase ela não constrói, né? Não adianta eu fazer a minha parte, você fazer a sua, o outro fazer a dele, se essas partes não estiverem bem engrenadas e bem integradas. Então, o que a pandemia trouxe, de certa maneira, foi a palavra resiliência, né? Quer dizer, sua capacidade de persistir, resistir e insistir até, mas também a sua capacidade de saber colaborar. Tá? Quer dizer, para o profissional de venda conseguir fazer o trabalho dele, ele precisou muito do camarada de TI agora, ele precisou da ajuda do marketing, porque, de repente, ele não tinha mais o recurso presencial, então ele tinha que ter capacidade, à distância, de ser convincente para o cliente dele, então ele precisou de ferramentas que o marketing proporcionou, né? E a liderança teve que conseguir motivar, acompanhar, gerenciar e apoiar suas equipes à distância, né? Você na sua casa, eu na minha, e você com os efeitos, você tem seus filhos, sua esposa, o seu pet, e toda a pressão, às vezes até do ambiente familiar, e eu preciso de manter você trabalhando motivado, né? Quer dizer, então a liderança também não tinha mais a ferramenta de estar ali do seu lado, numa sala de reunião e tal. Então, se a gente tiver disposto a tirar bons aprendizados e quisermos olhar de maneira otimista, aí estou falando das pessoas, né? A gente tem que olhar o seguinte: escuta, eu tenho que primeiramente aprender a usar as tecnologias que estão à minha disposição. Depois eu tenho que vencer as barreiras culturais. Não é a melhor coisa do mundo fazer uma reunião à distância, fazer uma apresentação à distância, transmitindo conteúdo, mas é o que se tinha.
Então, aprenda a fazer o máximo com isso, né? Quando você voltar para um ambiente presencial, você vai estar muito mais forte, né? Então, as pessoas precisam de desenvolver a sua capacidade de usar as ferramentas que são colocadas ao seu redor, o seu relacionamento, Pedro, insisto muito nisso, né? De repente, você está fechando um negócio, eu me lembro, a gente fechando grandes negócios de centenas de milhares de reais, até de milhões, e certamente os corretores sabem do que eu estou falando, mandando mensagem pelo celular e fazendo live em computador, né? E deu certo, chegamos aqui, né? Conseguimos sobreviver. Então, essa capacidade de se adaptar, né? Essa capacidade de manter os seus contatos quentes à distância, a capacidade de trabalhar colaborando e pedindo a colaboração dos seus colegas, na minha visão, forma o profissional de sucesso, tá? E para liderança eu agregaria mais um item, que é a sua capacidade de liderar sem enxergar os seus liderados, né? De repente você tem que propor e fazer a tua equipe gerar resultado e crescer, cada um no seu canto. Eu já vejo, Pedro, eu acho que todos aqui devem estar vendo exemplos de empresas que começam a ter escritórios menores, em que não se tem pontos fixos, vão ter espaços compartilhados. Talvez você vai trabalhar 2 dias no escritório, 3 home office, diminuíram as viagens, né? Isso traz uma economia para o setor, mas, de novo, isso vai exigir das pessoas uma capacidade de se adaptar, né? E quem tiver relutante a isso vai ficar para trás. Para finalizar, Pedro, é mais ou menos como aquela transportadora que eu citei, que lá em 94, 95, dizia, não, esse negócio de rastreador, isso aí não vai dar nada, e hoje ele está fora do mercado, porque ele insistiu em ir contra o que vinha, né? Muito bom, excelente, Márcio. André, então comente um pouquinho sobre pessoas, liderança, e como é que você vê aí o futuro da nossa área, quais são as tendências da sua bola de cristal aí, por gentileza, André. Legal. Eu acredito muito num profissional que hoje a gente conseguiu, na logística, eu acho que uma tendência global, conseguir sentar lado a lado com o negócio hoje para discutir algumas coisas em relação a como a gente vai operar, como a gente vai fazer o negócio andar. Mas para sentar nessa cadeira custa caro, precisa conhecer o negócio também, precisa discutir coisas além do que é somente a logística, a distribuição, a armazenagem. Então, eu acredito num profissional de logística, um profissional do nosso setor, que conheça de negócio. A gente vai ter que se interessar por outros ramos do nosso negócio. A gente vai ter que conhecer marca, a gente vai ter que conhecer o produto, a gente vai ter que discutir o modelo de atendimento, a expectativa do cliente. Então, tudo isso, a gente foi convidado para sentar numa cadeira que era uma cadeira basicamente numa área de negócio, onde as áreas de logística eram áreas de apoio. Hoje, grandes negócios são driveados por logística, como é o caso da Amazon, por exemplo, né? Uma empresa driveada por uma operação logística de excelência. E isso mudou a expectativa do cliente e mudou a expectativa do que a empresa, como ela opera no negócio, e a gente está nessa cadeira para sentar e tem que discutir, a gente vai ter que ter conteúdo para discutir, né? E conteúdo significa que a gente vai ter que buscar outros meios e outros conhecimentos que não fazem parte no métier de quem trabalhou, de quem trabalha em logística. Então, esse profissional ele vai ter que conhecer e discutir com o IT, com as áreas de tecnologia de informação, por exemplo, sistemas, e a gente vai ter que entender de sistemas, porque discutir com a IT e não conhecer sistemas, a gente não vai conseguir resolver o nosso problema logístico. Então, assim, é um profissional que vai ter que ser um profissional muito mais amplo do que foi um profissional de logística até hoje. Então, entender o negócio, entender como as tecnologias se interconectam, como é que cria processos em conjunto, co-criam com outras áreas. Então, isso faz parte no métier, os capabilities aí são necessários daqui para frente para esse profissional de logística, tá? E o que eu espero que a gente continue sentado nessa cadeira, que a gente consiga fazer, de fato, essa revolução aí, onde a pandemia acelerou bastante, né, a importância do setor, a importância de operações logísticas efetivas, com custo baixo, sempre olhando para drivear o negócio, mas agora a gente vai ter que, no pós-pandemia, continuar nessa cadeira, e para isso a gente vai ter que ter muito conteúdo, vai ter que entender muito do negócio,
para que a gente possa continuar driveando e continuar sendo um fator importante dentro de várias áreas de negócios que a gente, de fato, lá atrás era apenas um servidor, vamos colocar assim. Então, acho que é um desafio muito grande para todo mundo e a gente vai ter que cada vez mais se preparar. Tá? Acho que essa é a minha contribuição. Muito bom, André. E Marcelo, por gentileza, seus comentários, suas considerações sobre esse tema. Bem, tanto o Márcio como o André acho que já falaram vários pontos aí que somos de comum acordo com relação ao novo padrão do líder, né? De fato, ele realmente tem que estar adaptado a esse modelo de gestão à distância, como bem colocou o Márcio, e aí, obviamente, ele terá que se adaptar a esse modelo de comunicação e às entregas à distância, né? É a nova realidade que a gente passa a viver. Óbvio que com tanta mudança acontecendo, nós ainda vamos encontrar qual que é esse novo normal, né? Porque novas tecnologias virão, novas coisas virão, então nós vamos começar a encontrar o que de fato será isso para o futuro. O que eu acredito não será, esse é fato, como era até então, e sem sombra de dúvidas, as novas competências para esse novo líder, elas têm que estar olhando para adaptação a novos ambientes e culturas. Se ele não for flexível quanto à sua adaptação, esquece, está fora, ele não vai conseguir sobreviver, vai passar mal. É a capacidade de testar pequeno e rápido e escalar entregando resultado. Esse é um ponto que foi extremamente importante para todos nós aqui. Se nós fôssemos construir grandes projetos com grandes validações, né, a gente nunca teria feito nada. Então, a gente tem que estar preparado para isso, essa capacidade de fazer pequeno, rápido, escala e colhe o resultado disso e vai retroalimentando o modelo. E no nosso caso aqui, eu posso dizer, mas ele também vale também para todos os profissionais que estão vendo aí, é a questão do foco na jornada da cliente e essa obsessão por melhoria contínua. Se não tiver essa obsessão por melhoria contínua, você vai entrar num piloto automático e começar a olhar para aquilo como sempre foi assim. E o sempre foi assim não é muito positivo para quem quer continuar crescendo profissionalmente. Então, tem que ter essa obsessão por melhoria contínua e ter esse foco, que é o que a gente fala muito aqui, na jornada da cliente. Quando eu falo jornada, é entender a dor do cliente, entender a necessidade do cliente e traçar isso de um ponto ao outro aí no caso. Excelente. Bom, estamos chegando ao final do nosso painel de abertura da FETransport Brasil Conference. Eu convido a cada um de vocês para uma mensagem final, uma mensagem positiva. Então, vamos lá, André, começando por você. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, agradecer em nome do Grupo BAT e da Souza Cruz. A gente mudou de nome aqui no Brasil, agora somos BAT Brasil. Então, agradecer o convite, falar um pouquinho o setor é um setor importantíssimo para a gente. A BAT já utiliza grande parte aí dos nossos movimentos. Muito de seguro de carga faz parte, permeia nossas ações no dia a dia. A gente é, de fato, uma empresa muito preocupada com segurança, por conta, obviamente, da natureza do nosso negócio. Então, a gente está sempre aberto a discutir com vocês e entender o que vocês possam trazer de soluções. E o grupo e o time de supply e de operações da BAT está sempre disposto aí para discutir com qualquer um que busque, de fato, uma solução aí, que tem uma solução para o nosso grande problema, e diga-se de passagem, é um grande problema que a gente tem no Brasil de operar, que tenham soluções e que tragam soluções para a gente, que de fato a gente está olhando e a gente está sempre se desafiando para a gente conseguir operar melhor contra e toda a dificuldade que o país impõe para a nossa operação. Então, obrigado Pedro, obrigado a todo mundo e nos vemos na próxima. Obrigado, André. Marcelo, só mensagem para o setor de seguro de transportes? Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Espero que, de alguma forma, a experiência tenha contribuído com alguma coisa para vocês.
E sem sombra de dúvidas, né, a logística no Brasil ela tem um desafio muito grande e sem sombra de dúvidas as empresas precisam buscar, dentro das suas estratégias, se modernizar para poder estar à frente do mercado, né? Porque além das demandas que estão crescentes no Brasil, ainda temos outros problemas, né? Como a questão de infraestrutura, custos operacionais, que a gente precisa tratar, além, obviamente, do que a gente fala dentro desse canal, que é a segurança no transporte. O que eu posso dizer também conto com todos vocês, estamos totalmente abertos para poder falar sobre novas iniciativas, sobre novas possibilidades, porque, sem sombra de dúvidas, o que a gente mais vai olhar daqui para frente é um modelo logístico aí com muito mais uso de tecnologia, cada vez mais leve, mais eficiente, né? Tecnologias mais limpas, muita automação aí pela frente. E aí a gente espera que, obviamente, dentro dessa nova logística, desse novo modelo de fazer, a gente consiga também, através da própria rastreabilidade e das informações que nós temos dentro desse modelo, poder atender, né, melhor aí os interesses dos nossos clientes e do mercado de modo geral. Então, muito obrigado a todos aí e me coloco à disposição se caso alguém quiser me acionar para alguma conversa ou alguma dúvida. Obrigado, Marcel. Márcio, sua mensagem final. Pedro, eu começo agradecendo o convite da FETransporte. Um abraço para a Thaís e para o Bruno, obrigado. Parabéns, Pedro, pela condução. Também um abraço ao Marcel e ao André, né? Parabéns pelas colocações de vocês. Espero que o público tenha gostado do que a gente trouxe aí de conteúdo, né? A minha mensagem é de otimismo. Eu acredito que o mundo todo vai precisar de se reconstruir, se reordenar as economias, e com isso vai haver, eu imagino, que um aumento de consumo, um aumento de produção, e certamente isso levará a um aumento no transporte de carga, em todos os modais, né? E a infraestrutura para isso também está crescendo para ajudar. Então, é uma oportunidade para todos nós, e em especial para o mercado segurador, né? A Autotrac se sente bastante preparada para atender a todo o segmento do mercado segurador e também as indústrias, né? Com tecnologias que vão proporcionar segurança, a redução de custo, maior eficiência logística, operacional, que é o que, no final das contas, todo mundo busca, né? Mirando no resultado, que é a última linha ali do balanço, né? Perfeito, Márcio. Muito obrigado. Olha, em nome da FETransporte Abralog, eu agradeço imensamente a participação do Márcio, do Marcel, do André. Muito obrigado pela contribuição, pelos pontos abordados, análises, perspectivas, as orientações e dicas que vocês deram. Agradeço a você que nos assistiu e espero que esse conteúdo que apresentamos hoje, seja válido para a estratégia da sua empresa. E continue assistindo o evento. Temos um conteúdo muito interessante hoje e nos próximos dias. Então, obrigado, fique com Deus e cuide-se. Um cordial abraço.